Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao vídeo. Hoje eu vou passar para vocês 5 motivos para vocês não operarem logo pela abertura do mercado, tá? Vou passar coisas embasadas, né? E que se você está operando na abertura, provavelmente, né, pode estar acontecendo uma dessas coisas que eu falei aqui, que eu vou falar aqui. E isso pode te ajudar muito se você parar de fazer isso, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com algum amigo, né? Ajudar o canal aí, bater 30 mil inscritos. A gente está bem próximo, né, de bater os 30 mil. Então, conto com a ajuda de vocês. Se você já me acompanha aqui, gosta do meu trabalho, quer fazer o meu treinamento, o link está na descrição. E se você quer me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, ver minhas operações em tempo real, né, essas explicações que eu passo lá, também tá aí o link na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Eu decidi fazer esse vídeo que eu recebi uma pergunta no Instagram e eu achei ela bem interessante. A pessoa pegou e me falou assim, cara, por que normalmente você só abre operações após as 9h30 da manhã, né? Ou seja, depois de uma meia hora. E aí eu achei que era válido trazer um vídeo aqui para o canal, né, falando sobre isso, porque pode ser que ajude vocês também, tá? Então eu vou mostrar para vocês 5 motivos, tá? Primeiro motivo, pessoal. Logo pela abertura, a gente está sem informação nenhuma, tá, da força do mercado. A gente não consegue saber de fato qual que é a força dominante, né, quando o preço abre. Então, exemplo, o candle abriu aqui, ó. Imagine ele em movimento, tá? Abre, subindo, caindo e tal. A gente não tem informação relevante sobre qual que é a pressão, né, que está atuante ali. Será que é uma pressão compradora? Será que é uma pressão vendedora? A gente não consegue dizer isso, né? E muitas vezes ele abre muito volátil também. Então aquela volatilidade absurda, aquilo não passa informação, digamos, segura para a gente, tá? Então o primeiro ponto é porque nós não temos a informação da força dominante do preço. Eu sempre digo aqui para vocês o seguinte, pessoal, aguardem, né, entender qual que é a pressão ali do dia e, se possível, trabalhe a favor dela, né? Segundo, pessoal, porque usar a tendência do dia anterior pode ser um tiro no pé para vocês, tá? Porque o preço ele faz movimentos novos todos os dias. O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa pega aqui, ó, e ela vem e ela fala, vamos pegar um dia direcional? Ó, ela pega um dia como esse aqui, ó, que foi bem direcional, tá? E aí o mercado abre aqui. Daí a pessoa às vezes fala o seguinte, ele tá fazendo um pullback aqui em cima do topo anterior, em cima dessa região, daquilo, aí ele vai voltar a subir. A pessoa tá usando a tendência do dia anterior, né, para tomada de posição no dia atual. Isso pode ser um grande erro, um grande equívoco, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Por quê, pessoal? Porque cada dia, tá? Cada dia que se passar, o preço faz novos movimentos. Então você pode ter um dia com forte movimento altista e outro dia com forte movimento baixista. Então, assim, usar, né, o dia anterior como certeza para novos movimentos, né, no próximo dia, isso aí pode ser totalmente errado. E eu mostro isso na prática. Muitas vezes o mercado sobe 2.000 pontos em um dia e cai 3.000 no outro, entende? Então, porque às vezes a pessoa pensa, ele estava em tendência no dia anterior, eu tenho um suporte aqui, se ele bater aqui eu compro, né? E assim, às vezes esse dia aqui, por exemplo, o primeiro candle do dia, ele já mostra uma baita pressão vendedora, né? E depois ali a gente ainda vê um movimento de queda bem significativo ali, ó, de 600 pontos, tá? Então, segundo motivo, se você usa, né, a tendência do dia anterior para tomada de posição logo pela abertura, saiba que isso aí pode ser um grande erro, porque o preço ele tem movimentos novos, tá? Todos os dias, cada dia que se passa o mercado faz um movimento diferente. Então, um dia você vai ter uma tendência muito forte de alta, outro dia você pode ter uma tendência muito forte de baixa. Vou dar exemplos aqui, ó. Perceba que esse dia 26 aqui, ó, o mercado só cai, ó. O mercado cai de máxima a mínima, 1.400 pontos. No outro dia, olha como o mercado sobe. O mercado sobe 2.000 pontos, entende? Então é por isso que eu falo, né? Então, segundo ponto, usar a tendência do dia anterior pode ser um tiro no pé para você operar logo na abertura, tá? Terceiro ponto, pessoal, muito importante também. A gente precisa identificar a zona de interesse do preço, né, no dia em questão que a gente está operando, né, naquele dia que a gente está trabalhando o preço. Exemplo, dia 28 foi o dia anterior, dia 29 começou. Eu preciso identificar as zonas de interesse nesse dia 29 aqui, porque muitas vezes, pessoal, ele não vai respeitar as zonas do dia anterior, como foi o exemplo que eu dei. Vamos pegar aqui esse exemplo, tá, do dia que foi bem direcional baixista, né? E aí, um exemplo, a pessoa está aqui cheia de marcação, ela está com 50% do dia, né? Ela está com fundos ali rompidos, ela está com regiões. E aí ela pega e fala o seguinte, o mercado bateu aqui nessa região de 50% do dia anterior, eu vendo. Bom, pessoal,
muitas vezes o preço ele não vai respeitar as zonas do dia anterior. Por isso que na minha mentoria, principalmente, eu sempre falo para a galera, isso é uma coisa que eu vejo que muita gente já vi pessoas falando assim para mim. Como que você fala que você opera só o dia, sendo que você marca pontos em gráficos maiores? E tá aí o grande erro. Porque ter um gráfico em ponto, ter um ponto, né, um suporte, uma resistência de gráfico maior, não quer dizer que eu vá operar naquele ponto, porque tudo vai depender do contexto do dia. Né? Então, muitas vezes, se você tem pontos do dia anterior, né, e você quer seguir, por exemplo, a tendência ali baseado naquele ponto, sabe que o mercado pode romper. Agora, quando o preço abre, exemplo, abriu aqui, e ele começa a trabalhar, ele marca um fundo aqui. Bom, a gente já sabe que aqui é uma zona fortíssima de interesse do preço. Ele já mostrou interesse aqui, ó, recentemente. Então, se o preço volta nessa região insegura, há uma grande possibilidade, por exemplo, de uma quebra de estrutura. Então, é um ponto, né, que a gente tem contextualização do dia. E não meramente porque ele está batendo, por exemplo, num suporte do dia anterior, um suporte de 4 horas, do diário, enfim, qualquer outro tempo gráfico. Então, a gente precisa identificar a zona de interesse do preço no dia em questão. E a gente muito provavelmente não vai conseguir identificar isso na abertura. Como que você vai identificar isso com 2 candles? Por isso, pessoal, que na maioria das vezes, né, acaba que acontece isso. Eu, né, pelo menos, vou abrir operação ali, dependendo depois de, sei lá, 9h20, 9h30. Por quê? Porque a partir do momento que eu já tenho ali alguns candles, eu já consigo identificar regiões máxima, mínima, e aí sim, né, eu vou e trabalho, porque são regiões de interesse do dia, né? Quarto ponto, pessoal. Muito provavelmente, pessoal, se você opera logo no primeiro candle, né, vocês estão operando scalp, tá? Tentando pegar a volta do primeiro candle, porque ele abre muito volátil. Sobe, desce e provavelmente tem muita gente, né, marca um suporte aqui, tá? Um exemplo, tá? Marca um suporte aqui, é um suporte importante. E aí, o que a pessoa faz? Abriu o gráfico, o mercado bateu aqui, a pessoa solta uma compra. Mete uma compra aqui, esperando pegar a volta, né, daquele candle. E o problema disso tudo é porque, de novo, não temos embasamento e o primeiro candle ele pode ser muito direcional também. Pode ser um candle, por exemplo, extremamente vendedor, extremamente comprador. E eu sei que muita gente opera dessa forma na abertura, porque lá atrás eu já fiz assim. Eu tentava também pegar esses movimentos assim de retração do primeiro candle, porque ele é um candle que tem muita volatilidade. Às vezes dava muito bom, mas muitas vezes dava muito ruim também. Exemplo, tem um ponto aqui, a pessoa pega e compra, aí às vezes dá o azar do primeiro candle ser uma barra gigantesca, logo na abertura a pessoa já fica presa com uma compra aqui em cima, às vezes já estopa na abertura, né? Quem opera abertura que eu falo é abrir o mercado tá operando. Muitas vezes, pessoal, é no scalp, é no teste de suporte e resistência. Bateu, a pessoa compra, bateu, a pessoa vende. E de novo, eu acho muito agressivo, porque nós não temos informações suficientes, né, para tomar posição, saber qual que é o interesse, né, se o mercado ele é comprador, se ele é vendedor. Então acaba que às vezes você pode pegar, por exemplo, uma compra no meio do candle e o mercado derrete. Então, por isso, de novo, acaba que na maioria das vezes as minhas operações elas começam a sair ali depois de 9h20, 9h30, 9h40, dependendo até 10 horas, porque é o momento que a gente já consegue ver um cenário ali já estipulado. Isso é muito relativo, né, pessoal? Por exemplo, às vezes, em 2 candles o mercado já mostra pra gente uma consolidação. Isso aí eu falo muito na minha sala ao vivo, né, quem me acompanha lá todos os dias no pregão. Às vezes, pessoal, 2 candles a gente já tem tendência. Às vezes, pessoal, com 4 candles a gente já tem possibilidade de entrada no trade, por exemplo, por teste de máxima ou por teste de mínima. Então isso depende muito. Mas no geral, né, por isso que acaba saindo ali depois de 9h20, 9h30, tá? E quinto e último, pessoal, que eu acho muito importante, né, dos motivos para vocês não operar na abertura, é que quando o preço ele já nos mostra um contexto dentro do dia em questão que a gente está trabalhando, a tomada de posição ela fica extremamente mais assertiva. A gente consegue estruturar a operação e principalmente calcular o risco-retorno de forma que ele fique interessante. Porque quando nós já temos toda a visualização, igual eu dei o exemplo aqui, o preço marcou fundo. Beleza, se ele voltar nesse fundo aqui, ele pode quebrar uma estrutura. Deixa eu apagar essas linhas aqui, ó. Então eu sei que se ele voltar aqui nesse fundo ele pode quebrar uma estrutura. E aí, por exemplo, eu tenho a contextualização que eu sei que pode ter uma quebra. E se de fato acontecer essa quebra, eu já tenho o contexto todo formado. Eu sei que a máxima do dia aqui, eu vou tentar trabalhar um risco-retorno, né, de forma positiva, que eu consiga trazer o meu alvo antes dessa máxima. E olha aí como o mercado ele testa a região, deixa gatilho mesmo, né? Aqui eu poderia pensar em estruturar um trade de compra e já sabendo aonde teria risco do mercado segurar. Que seria onde? Na máxima do dia.
Então acaba que se torna um trade mais seguro, porque eu estou trabalhando no contexto do dia, eu estou trabalhando na movimentação que eu estou vendo, eu estou vendo qual que é a força dominante ali naquele momento, eu sei que eu estou em cima da mínima, o mercado está deixando gatilho e eu tenho espaço para o preço subir até a região X ou Y. Então acaba que fica muito mais segura a tomada de posição, né? Tudo isso, pessoal, eu tenho certeza que um desses fatores pode comprometer o resultado de vocês. Às vezes a pessoa, né, às vezes ela é leiga mesmo, né, assim, alguma ignorância, ela está cometendo algum, né, desses motivos que eu citei aqui, e aí às vezes dá 9, 10 a pessoa está estopada, né? Então assim, se você quer diminuir a probabilidade ou o número de stop que você está tomando, espera um pouco para você entender o contexto daquele dia. Muita gente fica ansiosa, né? Abriu o mercado, já quer clicar, mas espera aí, às vezes é isso que está te fazendo tomar stop desnecessário, tá? Então, pessoal, eu achei válido trazer isso aqui para vocês, porque como a pessoa me perguntou, eu achei que poderia ser algo, né, que pudesse agregar para vocês também e trazer como, né, um vídeo explicativo aqui para o canal. Era isso que eu queria falar, pessoal. Espero que eu tenha sido claro, né? Se gostou, de novo, deixa o like, fortalece no like, pessoal, no comentário, né? Indica o vídeo para algum amigo e aguardo vocês no próximo vídeo. Só falando, pessoal, agora eu vou dar uma repaginada aqui no canal também. Agora as thumbs, né, as imagenzinhas aí dos vídeos, elas vão ficar personalizadas, né? Vão ficar customizadas. Até hoje, né, era eu que tinha feito tudo, né, aqui, e agora eu vou começar a terceirizar isso, né, deixar aqui o canal de forma um pouquinho mais profissional, né, para vocês aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu!